Olá, boa tarde a todos e a todas. Vou começar dando uma introdução até o colega doutor Eduardo entrar. Vou me apresentando. Meu nome é Cíntia e eu sou presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OABDF hoje. E a gente está aqui hoje para bater um papo sobre a questão da situação da população LGBTI nesse momento de pandemia, né? O doutor Eduardo deve estar chegando. O doutor Eduardo, ele é procurador do trabalho lá da Paraíba e tem um trabalho aí preponderante com vulneráveis e então tem uma relevância para o nosso bate-papo de hoje. Durante a nossa conversa eu vou trazer alguns dados. Oi, Tiago, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está chegando. Eu vou trazer alguns dados de pesquisas muito recentes que foram feitas a respeito da situação da população LGBTI, que fazem para a gente usar como referência aqui no nosso debate, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a população LGBTI já é uma população que é de grande parte de vulneráveis, né? Eles, principalmente, a gente sempre bate muito na tecla da população trans e travesti, que é uma população que está bem invisibilizada. Elas normalmente trabalham com prostituição, o que traz aí uma situação de colocá-las mais em risco ainda, principalmente nesse momento, né? Alguns dados informam que o Brasil é o país que mais mata LGBTI no mundo, né? E principalmente mulheres trans e travestis. Nesse período de pandemia, algumas pesquisas inclusive indicam que as mulheres trans e travestis, elas estão sendo mais assassinadas nesse período de pandemia do que comparado ao mesmo período do ano passado. Então aumentou, a gente teve um aumento mesmo nesse período de pandemia de assassinatos de mulheres trans e travestis. É importante frisar que apesar existir hoje no Brasil uma associação nacional, né, de proteção às mulheres trans e travestis, que é a ANTRA, ela é uma associação que faz um levantamento de dados e faz um trabalho muito grande com a população trans e travesti. E esses dados que eu trago para vocês são da ANTRA e são dados assim de um acompanhamento que é realizado com uma frequência bem grande, né? Normalmente, a população trans e travesti, ela já tem uma dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Nessa questão da pandemia, a gente tem aí várias variáveis, né, para tratar da população LGBTI. Levando em consideração que ela já é invisibilizada, normalmente tem dificuldade com a empregabilidade, tem alguma dificuldade com a questão de consultas hospitalares. Então, para elas já se encontram, principalmente as mulheres trans e travestis, em uma situação bem complicada, né? Nesse momento, além de terem a dificuldade, muitas delas trabalham, não sei se a maioria das pessoas deve saber, elas trabalham com prostituição, né? Então, grande parte das mulheres trans e travestis trabalham com prostituição. Então, nesse momento, nós temos essa dificuldade delas, inclusive, de estarem na rua trabalhando, apesar de algumas pessoas acharem que prostituição não deveria ou não é, né, um emprego. Muitas delas estão com dificuldade agora de trabalhar por conta da questão da pandemia, né? Não estão conseguindo ir para a rua, ou se vão para a rua ficam expostas a maior violência, né? Acho que o doutor Eduardo está entrando aqui. Eduardo, você tem que pedir para eu te aceitar na nossa conversa. Pronto.
Oi, Oi, Eduardo, tudo bem? Eu não te vejo ainda, mas pode ser um probleminha da minha internet, mas estou te ouvindo. eu acho que tá pausado a imagem. Eu não consigo te ver, mas não sei se é a minha internet ou se é a sua. Quer tentar de novo? Quero, quero. Então eu vou tirar e você pede de novo. Tá, tu podes me convidar, eu acho que fica mais fácil. Não, eu acho que não, você que tem que solicitar mesmo. Só um minutinho, gente. Problemas técnicos de momentos dessa questão de internet. Vamos ver se agora dá certo. Ah, agora deu certo. Mas tá pausada, não tá? Entrou, mas está pausado. Agora eu te vejo, mas te vejo pausado. Acho que eu tô me vendo pausado também. Eu vou tentar mudar de celular, então. Tá, joia. Então Tá troca bom? aí, eu te aguardo. Tá, obrigado. Pessoal, vamos corrigindo aqui os problemas técnicos. Eu vou continuar falando um pouquinho, então, da questão da população trans. Então, com essa questão da prostituição, que a maior, acho que é o maior mercado de trabalho da população trans hoje, elas acabam se colocando numa situação bem complicada nesse momento de pandemia. Primeiro por conta da transmissão do vírus, né? A gente, além de não saber exatamente ainda como ele funciona, as pessoas não estão indo para a rua, e se quando elas estão na rua, as ruas mais vazias, elas acabam se colocando numa situação de violência, né? E correndo um risco de violência muito maior. E as pesquisas, infelizmente, não mentem. A ANTRA, como eu disse, ela acompanha de perto e ela faz um trabalho que já é de muito tempo, que ela acompanha de fato essa questão da quantidade de assassinatos de mulheres trans e travestis, né? Deixa eu tentar aqui. O Eduardo vai entrar pela rede social dele, porque pela outra ele não conseguiu. Oi, eu tô tentando Ótimo. avisar aqui. Não, a gente entra pelo seu, não tem problema não. Vamos lá. Eu estava... Boa tarde, Eduardo, você entrou agora, eu já me apresentei, estava falando um pouquinho aqui sobre a questão da população trans, mas vou deixar você se apresentar primeiro, para depois a gente voltar ao assunto. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou procurador do trabalho, presidente do subcomitê LGBTQI do Ministério Público do Trabalho, e a gente tem, assim, professor de Direitos Humanos da Uniesp, e a gente tem, assim, inúmeras parcerias e trabalho, inclusive, em defesa da população LGBT, e uma das coisas que tem nos preocupado muito é o tema que hoje a gente vai discutir. Então, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço o convite e a gente está à disposição. Ótimo. Eu estava falando um pouquinho, comecei fazendo uma introdução aqui, mas queria trazer uns dados para a gente poder falar sobre eles, que eu acho muito importante. Recentemente, o coletivo Vote LGBT fez uma pesquisa que teve mais de 10 mil pessoas respondendo, e assim, vamos começar, eu acho, pelo desemprego, e a gente vai caminhando um pouquinho sobre as várias questões, né, da pandemia. Nessa pesquisa, dos 100% de entrevistados, 21,6% informaram estar desempregados. E a título de comparação, nesse mesmo período do ano passado, a taxa que já era alta, mas era de 15%. Então, nós tivemos aí, só nesse período, um aumento de quase, né, 5 a 6% da taxa de desemprego, levando em consideração que é uma realidade do país, mas que para a população LGBTI ela é uma realidade que é muito mais dura, né? População LGBTI que já tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho em razão da discriminação e de todos os preconceitos. Nesse momento de pandemia, eu estava falando um pouquinho antes de você entrar da questão das mulheres trans, que grande parte delas trabalham com a prostituição. Então, muitas delas estão, assim, em situação de passar fome, porque não estão conseguindo realizar qualquer tipo de trabalho e se colocam nessa situação, acabam estando mais vulneráveis do que o normal, né, nesse momento. E aí você pode falar um pouquinho sobre isso.
Bom, primeiro eu vou falar um pouco do panorama geral da questão de trabalho Perfeito. em face da pandemia e depois eu vou entrar especificamente no segmento LGBT+, tá? O Uhum. que nós temos verificado é que, em razão da pandemia, houve um aumento significativo no percentual de desemprego no Brasil, que ultrapassa 10%. Só que no segmento LGBTQI+, as pesquisas indicam que ultrapassam 20%. Então, é um segmento que sofre mais com a questão do desemprego. Tá? Depois eu vou explicar os motivos e diferenciar exatamente cada letrinha dos LGBTs, o que pesa e o que não pesa mais em relação ao mercado de trabalho. Mas Perfeito. a gente, no que se refere ao direito ao trabalho, ainda sem adentrar em direitos humanos, a gente precisa se ater ao fato de que o que cria postos de trabalho não é a lei. Por isso que é equivocada a ideia de que a reforma trabalhista eventualmente criaria postos de trabalho. O que cria postos de trabalho é o desenvolvimento econômico e social de um país. E isso não se faz, não se transforma com uma lei, isso se transforma com o progresso dos setores produtivos. Então, o primeiro Exatamente. aspecto que a gente tem que atentar é esse mito de que a gente tem que flexibilizar, perder direitos para criar postos de trabalho. Nós experimentamos, em doses amargas, o recorte na legislação trabalhista. Esse recorte veio extremamente ferino e, no entanto, o PIB do Brasil, mesmo antes da pandemia, foi menor do que o do governo anterior, que era um mero governo de transição, e também não houve criação de postos de trabalho para nenhum segmento, Exato. nomeadamente um segmento tão vulnerável e sofrido quanto o segmento LGBT+, tá? Então, esse é o primeiro aspecto, essa lenda que a gente tem que derrubar de que o trabalhador tem que perder direitos para ganhar, para multiplicar as vagas no emprego. Isso não existe. Existe com a prosperidade econômica, com o desenvolvimento econômico e social, a lei vem como forma de proteção e regulação, mas não como forma de criação de emprego. Bom, instaurado o cenário da pandemia, nós notificamos paralisação de inúmeras atividades econômicas. Isso é terrível. Mas aí nós tínhamos, dentro desse contexto, que fazer algumas escolhas extremamente difíceis. Ou preservamos vidas humanas, ou priorizamos a economia. O Economia. presidente da República, lamentavelmente, busca incessantemente mover a locomotiva da economia, mesmo que ele passe por um trator sobre vidas humanas. E dentro da pandemia já ficou provado que não existe mais grupos vulneráveis, existe mais vulneráveis e menos vulneráveis, Menos mas vulneráveis. todos nós somos passíveis de morrer de Covid-19. E aí os governadores dos estados optaram por acolher as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Resultado, a economia estagnou, como estagnou no mundo inteiro. E aí, num país onde se pouco protege o trabalhador, onde a máxima de Le Corbusier, entre o pobre e o rico, entre o forte e o fraco, a liberdade aprisiona e a lei que protege, nós não temos uma lei tão protetiva, nós não temos uma política pública tão incisiva. Então, toda a população, obviamente, vai sofrer recebendo só um mero auxílio emergencial, porque a gente está acostumado com esmolas políticas. A gente não Uhum. consegue ver o poder público como elemento de proteção da sociedade. A gente vê o poder público como um coadjuvante na nossa vida, quando, na verdade, é o Estado que deve nos proteger em todas as nossas Não existe. esferas. No segmento LGBT, a questão se torna mais grave, porque entra um elemento muito sério chamado discriminação, chamado preconceito. E aí eu queria citar Albert Einstein, que disse que é mais fácil você mudar o universo inteiro do que um conceito ou um preconceito humano. Nós temos que ter em mente que nós vivemos numa sociedade adultocêntrica, materialista, higienista, hipócrita, extremamente desigual, discriminatória, e esse perfil ele se infiltra em todas as nossas esferas. Se infiltra no Poder Judiciário, se infiltra no Sim. Ministério Público,
e, principalmente, mais do que nunca, no Poder Executivo Federal, onde nós temos como ministra dos Direitos Humanos uma sacerdotisa protestante. Então, nesse país assim extremamente complexo, a partir do momento que uma sacerdotisa protestante assume o ministério que teria como responsabilidade a proteção de minorias e grupos vulneráveis, e que ela segue uma cartilha teológica onde está lá escrito em várias partes. Não vou me ater a interpretações teológicas, porque a teologia não me interessa como jurista, mas só para a gente entender como o contexto é extremamente grave. Nesse aspecto, quando a gente tem uma pessoa no poder, no topo de uma pasta que visa velar pelo direito dos grupos vulneráveis e minorias, e segue uma cartilha onde se diz expressamente que a homossexualidade é abominação, então fica muito complicado a gente esperar desse Estado uma postura de políticas afirmativas de inclusão ou de proteção do desemprego. E aí o que é que acontece? Nós vamos ter, no cenário atual, uma esmola governamental que está sendo concedida aos trabalhadores autônomos, que obviamente não vai servir para suprir suas necessidades. Nós temos um país com um preconceito extremamente empoderado pela voz do seu próprio presidente. Então, ninguém espere que vai haver de toda a sociedade um protesto pela desproteção dos LGBTs, porque, na verdade, o preconceito hoje está falando muito mais alto do que a voz da igualdade, está falando muito mais alto do que está na Constituição, porque, de certa forma, o cargo máximo de representatividade do país é ocupado por um homotransfóbico. As pessoas que pensam igual a ele se sentem incentivadas e, mais do que isso, empoderadas. Exatamente. E aí a situação é extremamente preocupante, porque se numa situação normal nós já tínhamos um cenário de discriminação no trabalho de LGBTs, nomeadamente de mulheres trans e travestis, agora nós temos uma situação de ausência de mercado de trabalho, porque foi estagnada a atividade econômica, né? Os estados eles tomaram as medidas que deveriam, de fato, ser tomadas, a revelia do próprio presidente da República, mas tomaram, a maioria dos estados realmente se posicionou pelo distanciamento social, e dentro desse aspecto, o segmento LGBT, que já tinha dificuldade de acesso ao emprego, e aí eu preciso de um parênteses para explicar como é essa dificuldade, ficou ainda mais desprotegido. Então, como é que acontecia a discriminação em vias normais, sem pandemia, no mercado de trabalho? Nós somos um país extremamente alegórico. A gente se preocupa muito com aparência e pouco com conteúdo. Então, por exemplo, o empregado, o candidato ou a candidata, ou candidate, como queiram, se inscreveu para uma vaga no mercado de trabalho. A entrevista, que é a fase pré-emprego, já é o elemento mais discriminatório. Tipo, o indivíduo pode apresentar um currículo vitae extremamente extenso, com pós-graduação, uma série de coisas, mas se for um homem afeminado, porque é pelas aparências que se julga na parte da entrevista, ou uma mulher mais masculinizada, ou pior ainda, sob a ótica do preconceito, uma pessoa trans. Ou não binária, ou seja, que não preenche aquele padrão Adão e Eva da Bíblia, que hoje a Bíblia, infelizmente, parece que no Brasil vale mais do que a Constituição da República. Tá? Então, a gente não tem como, mesmo que a gente não seja religioso, como jurista, a gente não enfrentar o debate da religião. Tá? Exatamente. Nós precisamos enfrentar o debate da religião, porque puseram-no em pauta como obstáculo de acesso à dignidade humana. Então, não é uma questão de opção enfrentar o debate da religião, é uma questão de necessidade. O movimento precisa superar, inclusive, preconceitos religiosos. Tá? Então, o que é que acontece? Aquele homem afeminado, aquela mulher mais masculinizada. E olhe que a gente está falando de aparências, porque nada impede que um homem másculo seja gay, uma mulher extremamente feminina seja lésbica,
nós temos uma tessitura humana muito rica, de vários gêneros e de várias sexualidades. Então, assim, julgar pela aparência é extremamente cruel, porque jamais vai condizer com a verdade, e ainda que venha a condizer, é um preconceito absurdo, é uma vedação do acesso ao trabalho. E a gente lembra que o trabalho, o valor social do trabalho é um princípio da República. Então, nessa situação, os LGBTs que se enquadram dentro do perfil caricato, que é, digamos, rechaçado por uma sociedade machista e muito cretina, né? Muito escrota, me desculpem a expressão da palavra, eles já são vedados do trabalho na fase de pré-emprego, tá? Na entrevista. Como nós estamos passando por uma situação de avanço do desemprego e de estagnação econômica, o que nós temos verificado no âmbito do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, é que os primeiros a serem demitidos, eventualmente numa grande empresa, são as pessoas que têm uma aparência que se enquadra nos estereótipos sociais que a sociedade odeia. Então, por exemplo, o homem másculo, porque ninguém sabe a vida íntima de ninguém, né? O único segmento que eu posso dizer com uma certa segurança que é mais detectável é o segmento T. Mesmo assim, existem mulheres trans que têm uma passabilidade tão perfeita que se enquadrariam dentro se aproximariam muito da mulher cis e talvez sofram um pouco menos. Menos de Esse é o país preconceito, das aparências. Esse é o país dos cenários falsos. Esse é o país dos pavões negros, cheios de togas e que falam coisas morais e que, na verdade, não vivenciam os direitos humanos. Então, primeiro, numa situação de pleno emprego, nós já tínhamos uma situação preocupante, não é? Se barra o acesso daquela pessoa que preenche os estereótipos que a sociedade condena. Depois, imaginem no aspecto de crise generalizada que atinge o mundo inteiro, de paralisação de atividades. É óbvio que vai haver uma escolha de acordo com um padrão moral cada vez mais empoderado da sociedade brasileira hoje. Por isso que a taxa de desemprego entre LGBTs é o dobro da taxa geral de desemprego. Então, isso nos preocupa demais. Nós já temos violações de direitos humanos numa situação sem a pressão de um distanciamento social, sem a pressão de um lockdown. Imagine com um lockdown, por exemplo, no segmento T, que é o segmento que tem menos acesso ao mercado de trabalho formal, que há uma grande incidência de pessoas que trabalham como profissionais do sexo. Prostituição. E elas se enquadram na categoria que o direito do trabalho chama de profissionais autônomos, né? A pessoa vai para a rua ou, enfim, participa de um catálogo oferecendo serviços sexuais. E aí, moralmente, o MPT não tem nada contra esse tipo de atividade. Desde a Declaração dos Direitos Humanos diz que o ser humano pode dispor sobre o próprio corpo. O único lamento que nós temos quanto aos profissionais do sexo é a falta de regulamentação para que eles possam ter proteções previdenciárias e trabalhistas. Mas sobre a atividade em si, a gente encara como uma atividade como outra qualquer. Nós temos atividades mais perigosas, mais insalubres, menos perigosas, menos insalubres, mas sob a ótica técnica do direito do trabalho e não sob chagas morais, chagas religiosas ou qualquer coisa que o valha. Então, essas pessoas hoje estão eventualmente sobrevivendo do auxílio emergencial, se quadrarem dentro do perfil. E diga-se de passagem que o programa é extremamente lento e tecnologicamente insuficiente. Filas têm se acumulado em frente das filiais da Caixa Econômica Federal. Nós recebemos, só um parênteses, nós recebemos um ofício sobre o problema que muitas das mulheres trans que fizeram alteração no nome social foram se inscrever
para receber o auxílio, e muitas usaram o nome social, e assim o auxílio não está sendo aprovado, estão tendo muita dificuldade. Pra gente, o ofício que chegou para a gente era para a gente oficiar mesmo o Ministério para saber exatamente como deveria ser esse preenchimento, porque o recorte, quando você vai fazer essa inscrição para receber o benefício, não tem um recorte sobre gênero, né? Ele não pergunta se é homem ou mulher, é só o nome da mãe, né? Ou se não souber a mãe, mas normalmente... Isso, o CPF, exatamente. E aí, assim, o recorte, a nossa intenção era que o recorte fosse feito porque a população LGBTI, principalmente a população trans, ela é muito mais vulnerável. Claro que as mães solos, que são, né, chefes de família, estão aí num topo também, mas levando para a questão do LGBTI, a população trans merecia esse recorte nesse aplicativo para poder ter um acesso e ser reconhecido no recorte, né? Seria muito importante. E hoje a gente está, por exemplo, com essa dificuldade quando elas vão fazer o cadastro. Mas aí, veja, com um governo de forte ideologia conservadora, não é, contaminado de extremo preconceito. Pior do que o coronavírus é o preconceito, não é? Porque mata o ser humano na sua essência natural de ser, na sua existência. Você acha que eles colocariam no aplicativo a possibilidade de nome social entre masculino e feminino outros? Não colocaria, entendeu? Então, assim, eu nem esperei, porque eu já estou vendo o cenário tão desfavorável, eu nem esperei que, eventualmente, houvesse essa opção. Era impossível, porque estamos diante de uma patrulha criminosa, em termos de direitos humanos, extremamente ideologizada e extremamente preconceituosa, que privilegia apenas uma pequena casta da sociedade. Tá? Então, é claro que o formulário está de desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é claro que o formulário está de acordo com a Agenda Internacional de Direitos Humanos, mas eu sabia que ele sairia daquele jeito. Então, ainda sem aquilo, ainda que a pessoa tenha que colocar o nome civil, não tenha feito a mudança, não tenha alterado, porque, na verdade, tem que coincidir com o registro que ficou Exato. Na Receita Federal. Só que a informação é tão ruim que muitas delas que não fizeram a troca no registro só do nome social em si, estavam se cadastrando com o nome social. E aí não eram reconhecidas porque nem existe, né? Porque o CPF, na verdade, nem está ligado àquele nome, se a gente for pensar na alteração mesmo do cartório e tudo. E aí elas ficaram... e o ofício que chegou para a comissão do Conselho Federal de Diversidade foi exatamente isso. O que a gente poderia fazer para colocar, colocar elas serem visíveis eu acho impossível. Cabe uma reclamação do Supremo, não é? Porque está desobedecendo uma decisão da Suprema Corte e o instrumento constitucional adequado para que o Supremo possa valer a eficácia de suas próprias decisões é a reclamação constitucional. Porque isso é um legítimo caso de preconceito na percepção de um benefício público, que é um absurdo, não é? De uma gravidade jurídica que não tem tamanho. Então, eu sugiro ao OAB, através do Conselho Federal, que proponha Vamos conversar depois para que faça constar no aplicativo de registro do benefício o nome social, como tem decidido o Supremo Tribunal Federal de forma clara e cristalina. Agora, a gente não pode se iludir de pensar que virá deste governo federal uma situação que assambarque os LGBTs como cidadãos. Vai haver sempre, ainda que... Uma barreira, sempre. Uma barreira, um obstáculo, um discrimen que vai fazer com que a população LGBT... Ora, se queriam mudar até o passaporte para haver uma estrutura que proclamasse a heteronormatividade, então você veja,
Foram várias investidas do governo federal. Quando o governo federal fala, o próprio presidente da República fala que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal será terrivelmente evangélico, primeiro, o advérbio terrivelmente não está. Terrivelmente. Aliás, ele prepondera sobre o evangélico, mas vai ser alguém terrível. Primeiro aspecto que nós temos em mente. Segundo, quebra o princípio da laicidade do Estado, porque o atributo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é notável saber jurídico e reputação ilibada. Nunca o critério religioso pesou sobre os juristas que adentraram aquela corte. Então, se nós não tivermos cuidado, a gente vai viver um The Handmaid's Tale. A gente vai viver um país teocrático e as pessoas precisam se preocupar. Porque o principal alvo, pelo menos ao que me parece, é o segmento LGBT. E é interessante porque, na verdade, se a gente for pensar, levar para o legislativo, a gente já vive, né? Porque as leis que tratam das questões de LGBTI, elas não existem. A gente está sempre buscando os direitos em cima das decisões do Supremo. Então, a gente não tem uma lei ainda que fale sobre a criminalização da homofobia. Foi o CNJ que falou primeiro sobre a união estável, depois o casamento, veio o Supremo e regulamentou. Então, assim, as pessoas acham ruim, muita gente briga que o Supremo tem legislado, mas não tem sobrado para a gente nenhuma outra opção, levando em consideração que a bancada hoje evangélica dentro da Câmara e do Senado ela é enorme, e é uma bancada que freia e que barra os projetos de lei que dizem respeito à população LGBTI, né? A minha grande preocupação, sabe, nesse aspecto do Poder Legislativo e a ausência do Poder Legislativo na implantação de instrumentos legais de afirmação do segmento LGBT como sujeito de direitos, igual a qualquer outro cidadão, é porque o Poder Legislativo, ou bom ou mal, ele é o reflexo da sociedade. Porque quem elege os legisladores é o povo. Eu acho até que o Brasil não é um Estado de direito, embora a Constituição diga. Mas eu não tenho como negar que ele seja um Estado democrático. Por que ele não é um Estado de direito? Porque até o presidente se dá o luxo de descumprir a lei numa punibilidade. O próprio cidadão se dá o luxo, o cidadão de bem se dá o luxo de descumprir a lei e, dependendo de sua classe social, também não haverá punibilidade. Então, isso não é Estado de direito. A gente proclama um Estado de direito, mas a gente não vive um Estado de direito. Agora, um Estado democrático, apesar de todas as deturpações de legitimidade, curral eleitoral, uma série de coisas que entram mais na seara ideológica, propriamente dita, que jurídica, mas na jurídica as pessoas são livres para ir à urna eletrônica e votar. E quem é que elas escolhem? Exatamente quem está lá. Então, nós, lamentavelmente, temos que radiografar a sociedade brasileira, porque nós estamos numa situação de direitos LGBTs relativamente avançada, porque, em tese, nós admitimos o casamento homoafetivo, o nome civil ou social das pessoas trans, a permissividade de doar sangue sem nenhum elemento de descrime, mas... A criminalização da homofobia, que foi bem recente, né? Da homotransfobia. Agora, na prática, nós temos mortes aí que são desqualificadas, mortes por crime de ódio, por homotransfobia, desqualificadas na delegacia, por preconceito do delegado. Quando são levadas para o judiciário, demoram séculos para serem julgadas por preconceito do juiz ou por preconceito do promotor. Então, na verdade, assim, a gente tem uma teoria até razoável, né? Imagine que eu seja um estrangeiro e vai estudar a estrutura jurídica brasileira à luz da jurisprudência e da Constituição Federal. Nossa, que país massa! Maravilhoso! Dignidade do ser humano como princípio da República, valor social do trabalho como princípio da República, todas as garantias do artigo 5º, as garantias fundamentais, as garantias sociais, já que a gente está falando de empregabilidade, do artigo 7º. Aí, quando a gente chega para a realidade dos fatos, aí vai para a jurisprudência. União homoafetiva, criminalização da homotransfobia, reconhecimento jurídico da personalidade da pessoa trans. Aí, quando a gente vai para a realidade dos fatos, a gente vê uma carnificina de gente humana aqui.
O Brasil, eu estava falando no início, o Brasil é o país que mais mata LGBTI, né? E uma pesquisa recente da ANTRA demonstrou que nesse período de pandemia, as mulheres trans e travestis, comparados ao ano passado, elas a incidência de assassinato, né, de morte de mulheres trans e travestis foi muito maior do que a do ano passado, né? E aí a gente pode até adentrar um pouquinho na questão da violência dentro de casa, intrafamiliar, na questão LGBTI nesse momento, né, de pandemia. Muitas pessoas LGBTIs que ainda moram com a família, geralmente passam o dia trabalhando e vêm para casa apenas para né, pernoitar, enfim, estão agora no momento em que grande parte delas estão passando 24 horas dentro de casa em lares que normalmente preconceituosos, né, onde essa população, essas pessoas são discriminadas dentro da própria casa. Isso pode ser também algo que aumente essa incidência da questão da violência mesmo durante a pandemia, né? Olha, nós temos um registro. É porque, na verdade, todos os índices ligados ao segmento LGBT são subnotificados e quando não há pesquisa nenhuma a respeito da matéria, tá? Mas aí vamos pegar como exemplo o das mulheres cis, né? Houve um incremento significativo na violência doméstica em situação de distanciamento social nesse período de pandemia. Por quê? Porque a convivência ela fica muito intensa. E fora que um dos maiores, além do direito à vida, uma das maiores garantias que o ser humano tem é a liberdade. Nós estamos com uma liberdade restrita por questões de saúde pública. Então, se cria dentro da casa, a casa vira como se fosse uma panela de pressão, onde todos os defeitos se afloram mais por causa da convivência intensa. É como se fosse um Big Brother sem telespectadores. Uma situação de confinamento, onde o estresse, toda a carga de tensão é descarregada entre os membros da família. Isso são dados sociológicos. Aí você pega um segmento que, nomeadamente, já é marginalizado pelo próprio núcleo familiar, não é? Principalmente o segmento T. Mas já há aquela marginalização. E aquela pessoa vai conviver no seio da família é extremamente mais violento, mais lesivo do que na maioria das outras condições de confinamento. Você está entendendo? Então, isso é muito preocupante. Porque quando a gente convive diuturnamente, sem nenhum tipo de lapso para sair, para ir ao trabalho, enfim, para fazer outras atividades, a nossa carga de estresse aumenta significativamente. E aí, empoderada pelo preconceito, ela é maximizada e gera violência, não é? E gera violência. Tanto que nós temos um aumento significativo, só em Rio de Janeiro e São Paulo, houve um aumento de 20% das prisões preventivas em razão de violência familiar. Mas a gente não tem dados como, por exemplo, o segmento T. Não há interesse, entendeu? Então, eu me sinto muito preocupado porque nós temos uma coisa extremamente grave, que é uma crise sanitária sem precedentes neste século, certo? Uma população deseducada que não entende a necessidade de preservação da vida, porque as pessoas estão quebrando a regra do distanciamento social. Se o Estado, que eu digo os Estados federados liberarem, elas estão na praia, elas estão em bares, elas estão em todos os lugares. Em comunidades carentes, o confinamento social muitas vezes nem sequer existe, não é? E aí o que é que acontece? Se eu não tenho consciência que tenho que preservar minha própria vida, eu vou ter consciência que eu tenho que respeitar a vida do diferente, a vida da diversidade, das pessoas que não se encaixam naquele padrão religioso Adão e Eva. Então, veja, se a gente for partir assim para a raiz da situação brasileira, ela é muito pior do que um ato isolado de preconceito contra o LGBT. Eu acho que eu tenho dito... uma falta completa de civilidade.
Exatamente. Eu tenho dito que essa pandemia ela trouxe uma lupa para o Brasil, né? E fez com que as pessoas enxergassem coisas que elas fingiam que dava para disfarçar que não via, né? Porque é muito fácil você, quem está numa situação melhor, fechar os olhos para a favela, por exemplo. Então, a gente teve uma lupa gigantesca na questão da falta de educação, e aí a gente vai para a educação de todo tipo, tanto a educação escolar contra as coisas, o mínimo, né? A educação, a civilidade. Então, a gente teve uma lupa para isso, para a saúde, que a nossa saúde está sucateada há anos, e agora, com isso que aconteceu, todo mundo está vendo que é um absurdo, para a questão das comunidades que não tem nenhum tipo de saneamento básico. Então, a lupa foi tão grande que a violência, e a gente consegue agora, muita gente não pode negar que essas coisas existem, né? Não está dando para você fechar o olho e dizer que não acontece. Então, a gente está vendo um país que está numa situação que deixa todo mundo numa situação muito vulnerável, né? Como você falou, a gente vê que está faltando um monte de coisa. Se a gente não consegue respeitar de colocar uma máscara, eu moro aqui num condomínio fechado de casas, e o síndico teve que fazer uma norma de que era obrigatório o uso de máscara dentro do condomínio, porque as pessoas aqui dentro estavam achando que elas estavam numa bolha e que aqui elas não precisavam cumprir a lei que já tem aqui no GDF de usar máscaras quando você estiver fora da sua casa ou do seu carro. Então, as pessoas acham que elas não precisam se preocupar com o outro mesmo, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, que seja. E aí a gente fica mais complicado ainda você convencer que precisa respeitar, que é uma questão de respeito. Um colega acabou de escrever aqui que é gay e que tem respeitar os pais e tudo. É claro que é uma questão de respeito, né? E aí, se todo mundo respeitasse todo mundo, a gente estava bem com muita solução aí para grande parte dos nossos problemas no Brasil, né? Uma questão de respeito para quase tudo, né? Agora, essa questão de respeito, ela tem que ser bilateral, não é? Tanto os Claro. pais têm que respeitar o filho, independentemente de qualquer característica pessoal, seja sexualidade, gênero, etc. E respeito não é tolerância, é um pouco mais do que tolerância, é bom que se diga, tá? Porque muitas vezes o que eu vejo é assim, a família impede que o ser humano gay que convive na família represente um papel na família que não é ele. Isso é um desrespeito, Uhum. tá? Isso é um desrespeito. Toda pessoa humana tem o direito de existir. E existir pressupõe que você viva com as suas qualidades, com as suas características. Dentre elas o gênero, dentre elas a sexualidade. Então, é preciso reconfigurar essa noção de respeito, porque muitas vezes as famílias têm imposto para o membro da família LGBT um respeito de mão única, como se ele tivesse que retaliar a sua personalidade para ser minimamente aceito dentro de um contexto familiar. Então, para mim, isso é Eu te desrespeito. respeito se for desse jeito, né? Eu te respeito se você fizer dessa Mas aí forma. não é respeito, né? Exato. Aí é Eu uma falei no... alegoria de respeito. É aquilo que eu Isso. falava do país da alegoria, do país da hipocrisia, o país do materialismo. É dentro desse contexto, né? Eu fiz uma live essa semana e a gente falava exatamente disso, do quanto é importante para o LGBTI, que se assume LGBTI, o homem que se assume gay, a mulher que se assume lésbica e assim por diante, ser quem ele é. Porque a partir do momento que ele precisa se tolir, ele começa a mentir para ele mesmo. Isso é uma agressão para aquela pessoa, né? Então, se ela tem que... a gente falava da situação da doação de sangue, o homem ir lá e mentir que ele não é gay, para ele conseguir doar o sangue, né? Nossa, olha que absurdo. Ele tem que se ferir, né? Porque é uma agressão para ele mesmo. Ele ter que dizer que ele não é aquilo para fazer um favor para a sociedade, porque a doação de sangue é um favor para a sociedade. Então, eu ter que mentir que eu não sou isso para fazer um favor para as pessoas. E aí, para você me respeitar, eu não posso ser exatamente quem eu sou, a gente entra não é respeito, né? A gente tem um problema muito grande. A gente precisa ressignificar a questão de respeito, que, como eu digo,
é uma questão bilateral. Aliás, eu acho que ela é multilateral, ela tem diversas partes. Respeito não significa autoanulação, como se pressupõe, né? Que você anule sua personalidade, anule suas características para ser aceito num seio da família. Isso não é respeito, isso não é sequer tolerância. Tá? Isso não é sequer tolerância, isso é uma castração de personalidade, sob a minha ótica. Então, o primeiro aspecto é esse. Eu acho que o respeito impõe concessões recíprocas, tá? A pessoa tem até o direito e é um direito constitucional, na verdade, de exercer a sua fé. Agora, ela não pode ferir direitos subjetivos de terceiros, nomeadamente direitos personalíssimos, né? O direito à personalidade. Então, é preciso que a gente ressignifique isso, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso de forma direta, indireta, transversa, inúmeras decisões, e a gente não consegue efetivá-las neste país. Não é? Parece que a gente está sempre preso, né? Ele não consegue dar um passo adiante, né? E veja que coisa complicada. Vamos fazer um parâmetro de países que têm dois presidentes parecidos. Os Estados Unidos, com o presidente Trump, e o Brasil, com o presidente Bolsonaro. As empresas norte-americanas, no mercado de trabalho, elas descobriram que o segmento LGBT é mais produtivo. Muito rentável. Porque normalmente não há uma família, eu digo normalmente, né? Isso tem mudado muito, mas em vias gerais, as pessoas... família que eu digo com filhos, aqueles afazeres domésticos, claro que família na acepção ampla, que nós estamos ressignificando, sempre vai haver. Mas o que acontece, na verdade, é que lá há, inclusive, uma procura por LGBTs para a inserção no mercado de trabalho, porque ficou provado sociologicamente que os LGBTs, por questões pessoais, se tornam mais dedicados e mais produtivos no trabalho. Então, veja, a verdadeira lei de mercado, o verdadeiro liberalismo, ele não pode estar com o preconceito. Ele vai estar ao lado da produtividade. Pouco importa com quem você se relaciona, pouco importa com qual gênero você se identifica. O que eu, como empresa, quero saber de você é se você é capaz de desempenhar aquela tarefa. O único discrimínio que a gente admite na relação de trabalho é por questões curriculares, por questões de produtividade, por questões de empenho, por questões de competência, e não por sexualidade ou gênero. Afinal, veja, é tão imbecil, é tão sem sentido você infiltrar isso no direito do Qual a trabalho. relevância, né? Qual a relevância? Não tem relevância nenhuma. Você não vai ser membro de uma igreja. Isso não é uma membresia de uma igreja. Você vai fazer parte de uma instituição que tem como objetivo a lucratividade, a produção. Se você é uma força de trabalho com aquelas qualificações necessárias, pouco importa se você é azul, amarelo, verde, vermelho, isso não deveria ter relevância. Não deveria ter. No sistema de trabalho sério. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, inúmeras empresas têm uma preferência por pesquisas científicas mesmo, tá? Sondagens de produtividade por pessoas do segmento LGBT. Então, veja, nós estamos muito atrasados. Eu tenho até um testemunho pessoal meu, que eu fiquei muito surpreso na ocasião, porque era uma coisa que até então, na época, eu não tinha visto. Mas, olha, há 15 anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos, eu sou muito ligado à informática, e fui numa loja da Best Buy, que é uma loja de informática muito famosa, produtos eletrônicos lá. E aí eu fui comprar uma câmera de vídeo, que eu adoro muito vídeo, e pedi para chamarem funcionário expert na área, e veio uma mulher trans. Veja, esse cenário pensado no Brasil, eu ainda não vejo uma coisa de 15 anos atrás, que eu vi em outro país. Principalmente trans, né? Com tantas especificações, tipo, era uma câmera de uma marca e outra de outra, ela é, olha, o zoom óptico é tal, e essa é compatível com isso, com aquilo outro. É isso que importa, afinal. Quando é que a gente vai ter essa mentalidade, não é? Que até, na verdade, penso eu, sem interesse das empresas,
adquirirem as pessoas com maior aptidão para desempenhar a tarefa, ou pelo menos deveria ser. E tem uma coisa, a Raquel até colocou aqui, a questão da força de consumo, né? As pessoas precisam enxergar, os empresários, que a população LGBTI, ela também consome, né? E ela consome, segundo as pesquisas, ela consome muito e consome coisas de valor um pouco alto, de consumo alto. Então, as empresas, elas precisam enxergar um pouco mais isso para até não perder cliente, né, de fato. Então, não é só a oferta, né, de trabalho, é de consumo também. Isso é muito relevante, né? E eu vejo a questão do trans, aqui no Brasil, parece que é tão absurdo, as pessoas estão tão focadas no estigma de que a mulher trans, ela é só um objeto sexual e para aquela questão de ser, né, garota de programa e tudo, que quando as pessoas não conseguem nem vislumbrar o fato de uma mulher trans estar ocupando um cargo qualquer diferente, porque aquilo fica como se ela estivesse fora do local que ela deveria estar, né? Isso ainda é um absurdo aqui no Brasil. Nós vivemos uma realidade bizarra. Nós temos um programa muito bonito do MPT em parceria com a OAB, desculpa, com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é o Cozinha em Voz, que visa a inserção de grupos vulneráveis na categoria de chefe de cozinha, né? Inclusive, uma das grandes colaboradoras do programa é Paola, lá do MasterChef, e a gente tem conseguido qualificar mulheres trans. Tem uma parte do programa só para mulheres trans em situação de vulnerabilidade, e a gente tem conseguido inserir no mercado formal de trabalho, inclusive para que essas pessoas depois frequentem uma faculdade de gastronomia. Mas aí veja como a questão ainda é muito dolorosa. Uma delas uma vez perguntou assim, então na cozinha, porque a gente não aparece, a gente pode ficar? Não é? Então, tipo, mesmo numa boa ação, é algo assim muito doloroso para uma população assim muito estigmatizada. Entendeu? Porque, embora assim, hoje chefe de cozinha seja uma profissão muito almejada por qualquer segmento, né? É uma profissão que tem espaço no trade turístico, de hotelaria, de restaurantes, há concursos mundiais, enfim. A gastronomia é algo em franca ascensão no mundo. Uhum. Em todos os países. Há países, inclusive, como, por exemplo, a Austrália, que tem um programa de imigração só para chefes de cozinha, por exemplo. Mas houve essa pergunta que nos fez chorar, por exemplo. Tá? O programa Cozinha em Voz não foi pensado nisso. Foi pensado numa forma de você qualificar para algo que é possível começar com um curso só de 2 meses, por exemplo. Sim, sem precisar de ter feito o ensino fundamental, médio, enfim, né? Vai mais habilidade do que, talvez, né, o estudo em si. A pessoa precisa ter habilidade também, então é mais fácil de você conseguir, né? Parte assim, do zero, de uma pessoa que eventualmente nunca fritou um ovo, sei lá, por exemplo, como eu, de cozinha. E deixa a pessoa preparada para o básico dentro da cozinha para integrar outros programas. Incrível, é maravilhoso. Maior aprofundamento. Então, houve essa pergunta e eu fiquei muito triste, assim, porque foi uma pergunta, obviamente, baseada numa realidade muito cruel. Não foi o propósito do projeto. Ele não foi criado para esconder ninguém na cozinha. Mas faz a gente enxergar o tipo de... É porque eles já estão acostumados a ser invisibilizados, então para eles é diferente do que para a gente, né? O entendimento, né? Porque a ideia do programa é porque houve um estudo de vagas no mercado de trabalho, e aí dentro desse perfil de vagas, obviamente a gente não pode fazer um curso de capacitação para uma profissão que não tem atratividade no mercado de trabalho, independente de ser hétero, gay, independente de qualquer coisa. Então, dentro de todos os estudos, o mercado em franca ascensão é o mercado dos chefes de cozinha, né? É um mercado que os hotéis procuram, inclusive até empresas têm procurado para cardápios no restaurante dos funcionários, para ser mais uma atratividade, mais um incentivo. Então, é uma profissão em franca ascensão, por isso que ela foi escolhida, não foi porque ela não aparece. Mas aí isso foi questionado e a gente realmente entendeu o quão é doloroso você ser discriminado, você ser estigmatizado.
É muito difícil mesmo. Eu não queria te interromper, mas aqui, pelas minhas contas, a gente só tem 5 minutos e o Instagram corta a gente. Eu queria te agradecer imensamente por você ter vindo bater esse papo comigo. O Eduardo é um amigo querido que eu conheci já tem um tempo. Me permito não chamá-lo de doutor, Com apesar de certeza. ser tão, ser tão Não, mas é conceituado. Eduardo mesmo. Eu sou Apesar do seu Eduardo fã. ser tão conceituado, é um cara que tem um trabalho maravilhoso lá na Paraíba. Quem puder depois dar uma pesquisadinha no nome dele, pesquise porque ele fez muita coisa legal, tem muita coisa interessante que o Eduardo tem feito. Então eu fico muito grata de você ter aceitado bater esse papo aqui comigo hoje, de um assunto que me é tão caro mesmo, porque diz respeito à nossa realidade, então para a gente é muito mais importante também falar sobre isso. Então eu queria te agradecer assim, com muito carinho mesmo, você ter aceitado o convite. Eu agradeço demais. Foi um papo super agradável, apesar de um assunto tão triste, que é o preconceito, que é a exclusão. Mas eu queria deixar uma mensagem de bom ânimo. Eu acho que a gente teve conquistas. Eu acho que, por mais difícil que seja o desafio, mais saborosa será a vitória. Então, sempre depois de uma tempestade, vem um sol a nascer brilhante e as cores ressurgem. E as cores do arco-íris vão ressurgir. Então, gente, ânimo. Vamos lutar, porque a felicidade existe para todos, sem discriminação, tá? Um beijo. Coração. Um Beijo. beijo, meu amigo. Muito obrigada. Tchau, Nada. tchau, gente. Tchau. Beijo.